Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu quero dar continuidade ao vídeo de ontem sobre a carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, que trata sobre o tema da ressurreição. Então eu falei que nós iríamos continuar a partir do versículo 20 e assim eu farei. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A ressurreição de Cristo seria reduzir o cristianismo a uma simples lenda religiosa, se não houvesse ressurreição. E não haveria remissão dos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25. A ressurreição de Cristo é o âmago da fé dos cristãos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Paulo apela para a tradição histórica dos judeus e afirma que, assim como o primeiro molho da colheita, as primícias, era dedicado ao Senhor, em sinal de que toda a colheita pertencia a Ele seria dedicada por meio de todas as vidas que dependiam de tudo do fruto da terra. Levítico capítulo 23, do versículo 10 ao versículo 20. Assim também, Jesus Cristo foi ressuscitado e é o arrabon, é a garantia, é o calção da plena de ressurreição e vida eterna de todo salvo, de todo remido por Deus, de todo chamado, de todo eleito de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. A morte veio por Adão, Gênesis 3, 17 a 19. Da mesma forma, a ressurreição e a vida eterna nos foram concedidas por um homem, Cristo, o último Adão. Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. João capítulo 5, versículo 25. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Não há espaço na teologia de Paulo para a doutrina da salvação universal. Nem todos serão salvos. Somente aqueles que aceitarem Cristo, somente aqueles que receberem daquela porção de fé para acreditarem no Senhor, isso conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, aqueles que foram eleitos por Deus recebem como dom, por meio da graça, a fé. Isso? Nem todos serão salvos, somente aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo e estiverem seus corações sinceramente convertidos ao Senhor, tá? E portanto podem compartilhar da natureza de Cristo e serão assim vivificados, conforme a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 14. Versículo 23. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois os que são da sua propriedade na sua vinda. O termo original para a vinda aqui é parousia, ou parousia, era usado para comunicar a chegada de uma visita real. Tem o sentido técnico da volta de Cristo, da sua gloriosa volta, quando ele voltar para buscar os seus remidos. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Versículo 24. A expressão original, o fim, tem a ver com a segunda e gloriosa volta de Cristo e todos os grandiosos acontecimentos profetizados nas Escrituras que vão acompanhar essa parousia. O início do reino de Cristo ocorre no momento de sua glorificação. Atos 2:32, Efésios 1:19 a 23. Por meio da igreja, o Senhor consolida sua vitória sobre todas as forças e inimigos do universo, por meio da igreja, da eclesia, Colossenses 2:15. Ao final dos tempos, havendo cumprido cabalmente sua missão, vai entregar o reino ao Pai. Versículo 25. Porque é necessário
que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. O verso 25 é uma alusão dos Salmos 110, versículo 1, conforme Mateus 22, 44. A morte, no grego aqui, Thanatos, personificada como arqui-inimiga da vida, será aniquilada no fim dos eventos que acompanharão a volta triunfante de Jesus Cristo. Apocalipse 19, versículo 11 a 21, Apocalipse 20, versículo 5 a versículo 14. No julgamento do grande trono branco, quando a morte e o Hades serão lançados no eterno lago de fogo. Hades aqui é sepultura, a morte é a sepultura. A sepultura, na verdade, ela consolida a morte física, né? A pessoa morre e vai para a sepultura. Então, a palavra Hades aqui, ela é traduzida por sepultura. Então, a morte e a sepultura serão lançados no eterno lago de fogo. Também traduzida por inferno, mas nesse contexto, sepultura. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Olha aqui, versículo. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, o próprio Pai, né? Que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. As três pessoas da Trindade são iguais em divindade e em dignidade. A subordinação que se estabelece é apenas quanto à função de cada pessoa. Deus Pai é o Senhor e cabeça supremo da Trindade. Deus Filho tem a função de cumprir a vontade soberana do Pai, na criação como na plena redenção da raça humana. Você vê na criação, você vê o Logos de Deus lá em Gênesis capítulo 1, só para a gente ter uma ideia. Se você pega São João capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo traduzido ali, na verdade a palavra verbo ali é logos traduzido é a palavra. Se você pegar Gênesis capítulo 1, você vê: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, não é? E se você continuar lendo, você vai ver que todas as coisas foram feitas por Deus, por Ele, e o Espírito Santo, ele pairava, ele chocava, no sentido original ali, todas as coisas, né? Então você vê a figura de Deus Pai e você vê a figura de Deus Espírito Santo, e você não vê a figura de Deus Filho. Interessante, né? E você pega São João capítulo 1, onde ele fala expressamente de Deus Filho e diz que Deus Filho criou todas as coisas. Então você vê ali em Gênesis capítulo 1 a junção de Deus, quando diz: e disse Deus, haja luz. Quando disse Deus, o Logos de Deus, a palavra de Deus, unida com o Espírito Santo, criaram toda a luz. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos, da palavra viva de Deus, do Cristo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, voltando, Deus Filho tem a função de cumprir a vontade soberana do Pai na criação, como na plena redenção da raça humana. E essa plena redenção da raça humana, a gente está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz que o Cordeiro foi imolado, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Interessante isso, não é? Então, antes de criar o mundo, antes de criar todo o cosmo, tudo que a gente pode ver com um olho nu e também através do microscópio, ou telescópio, sei lá, foram criados por Deus, e antes que ele fizesse tudo isso, já havia um decreto de que o Cordeiro viria morrer pela igreja, pela noiva, quando a igreja, quando o ser humano fosse criado. Interessante isso. Deus Espírito enviado pelo Filho como selo de salvação e poder espiritual para habitar e capacitar o cristão a fazer a vontade do Pai. Um objetivo: que Deus seja tudo em todos. Nós já falamos isso em outro vídeo, que o Espírito Santo, ele na antiga aliança, antes da aliança anterior e nas demais, ele não vinha
ele não morava dentro da pessoa, ele vinha sobre algumas pessoas, ele vinha sobre sacerdotes, e esses ministravam no templo com perfeição, ou de uma melhor maneira possível. Ele vinha sobre profetas, e esses traziam a palavra de Deus. Ele vinha sobre reis, e esses guerreavam de uma forma tremenda, né? Até sobre juízes, tempo de Sansão, quando foi tomado pelo Espírito e derrotou aquele leão. Enfim, ele vinha sobre classes de pessoas seletas. Na nova aliança, Cristo havia prometido para os seus discípulos lá em São João 14, quando falou para eles que iria morrer, e esses entristecidos ficaram naquela ocasião. Ele disse: não, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Paráclito, que na língua grega significa Consolador, tá? Na língua latina significa advogatus, ou seja, aquele que vai advogar uma causa, e ele vai estar com vocês para sempre. E o mais interessante é que esses advogatos e esses paráclitos no mundo greco-romano, eles não defendiam causas por dinheiro, eles defendiam causa por amor, por amizade, porque amavam aquela pessoa. A maioria das situações era assim. Então esse Paráclito veio morar dentro de todos aqueles eleitos, dentro de todos aqueles filhos, e para ir gradativamente terminando a obra que Deus começou em cada um de nós. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele vai trabalhando, transformando o caráter que era segundo Adão num caráter segundo a Cristo, gradativamente. Isso chama-se santificação, ok? Nós temos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o fim. Não é isto? Então o Espírito Santo vai fazendo essa obra na nossa vida. Então essa é a função do Espírito Santo. E também tem aquela questão do selo, da promessa, do arrabom de Deus, da garantia, do calção, de que um dia nós vamos ser ressuscitados com Cristo, vamos ter nossos corpos transformados, vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, se estivermos vivos, e se estivermos mortos, vamos ter nossos corpos transformados e nos encontrarmos com Ele nas nuvens, primeiro do que aqueles que estiverem vivos. Esta é a promessa, essa é a certeza, essa é a garantia desse assunto tão abençoado, tratado aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos dar continuidade aqui então. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? Paulo faz uma referência a uma prática equivocada e antibíblica praticada na igreja de Coríntios, com a principal finalidade de evidenciar a contradição que há nas pessoas que dizem não crer na ressurreição ou na vida após morte, mas ao mesmo tempo participam de rituais envolvendo o além. Há mais de 50 interpretações sobre esse texto publicadas em comentários teológicos em todo o mundo, porém ainda há um mistério. Ele está envolto ainda em uma obscuridade. Inclusive tem um segmento aí, muito conhecido no nosso meio, que batizam as pessoas pelos mortos. A ideia que se tem, quando se batizam pelos mortos, é que o batismo salva. Mas nós sabemos que batismo não salva. O que salva é o arrependimento e a fé. O batismo é aquela declaração pública de que eu aderi à fé cristã. Tem um significado espiritual: morte e ressurreição. Morte ao descer as águas, ressurreição ao ser levantado das águas. No entanto, isto não me dá a garantia de salvação. Tem muitas pessoas, penso eu, no meio evangélico, que acham que batismo salva, mas batismo não salva. Eu acredito que uma pessoa salva, consequentemente vai ser batizada, se tiver tempo. Agora, batismo não salva. Exemplo disso, o ladrão da cruz, ele estaria naquele mesmo dia com Cristo no paraíso. No entanto, ele não foi batizado. Ele apenas naquele momento se arrependeu e creu no Senhor. Se arrependeu quando disse para aquele outro que estava sendo crucificado: nós estamos aqui por merecimento, este não. E creu no Senhor e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, te lembra de mim. E disse: não, hoje mesmo tu vai estar comigo no meu reino. Então ele foi salvo sem ser batizado. Então o batismo não é sinônimo de salvação.
E, no entanto, aqui eles praticavam isso na igreja de Coríntios, batizando pelos mortos, entendendo, penso eu, que esse batismo pelos mortos salvaria a pessoa. A salvação, ela é pessoal, é parte de um arrependimento e de uma fé dada por Deus para algumas pessoas, que nós chamamos de eleitas, predestinadas. É assim, pelo menos é assim que eu creio. Então, esse pensamento, ele é totalmente antibíblico. Não adianta se batizar por mortos. Não funciona, não é assim que funciona. Vamos continuar aqui então. De igual modo, versículo 30, nós mesmos, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte e afirmo isso, irmãos, porquanto sois o meu orgulho em Cristo Jesus nosso Senhor. Porquanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esse pensamento de Paulo aqui de lutar com feras, na verdade, não era... Ele usou uma figura de linguagem aqui. Ele não lutou com feras porque ele era cidadão romano. Os cidadãos romanos não iam para as arenas. Quando ele disse lutou com feras, ele estava se referindo aos perseguidores, tanto judeus quanto romanos ou gregos que perseguiam a fé cristã. Ele não lutou com feras, certo? E ele usa um antigo e conhecido ditado popular para enfatizar a ideia de que se Cristo não houvesse ressuscitado, a vida terminaria mesmo no túmulo. E então, o melhor seria gozar os dias de forma hedonista, ou seja, buscando o prazer. Isaías 22, 13. É isso aí. Então, se não houve ressurreição, aproveite a tua vida. Mas nós falamos ontem na mensagem que publiquei ontem, que aqueles que esperam em Deus só nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Aquilo podia ser um pensamento filosófico daqueles epicureus. Mas, no entanto, nós sabemos que existe a ressurreição. Há uma esperança viva para nós, uma convicção certa no nosso interior, todos os dias proclamada pelo Espírito Santo, confirmada pelo Espírito Santo, a ressurreição para os filhos de Deus. E era isso que Paulo estava dizendo para eles naquele momento. Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Continuando aqui. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está convencido de que tem argumentos poderosos para rebater a filosofia grega. Por isso cita a conhecida e apreciada comédia grega de Thaís, ou melhor, comédia grega Thaís, escrita pelo antigo poeta grego Menandro, a fim de advertir os próprios cristãos gregos para não se deixarem levar pelos falsos argumentos e vãs filosofias. Provérbios 13, 20. Você é cristão? Ele está dizendo, deixa a filosofia grega de lado. Você é cristão, creia na palavra, creia na ressurreição. Cristo ressuscitou. Você não deve mais se ater, você não deve mais se deter aos argumentos, às filosofias gregas. Cristo ressuscitou. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. A situação na igreja de Corinto era de tal mundanismo que muitos frequentadores não eram cristãos de fato, apenas apreciavam a comunhão dos crentes. Paulo afirma que isso era vergonha para todos. Eu acho que a igreja evangélica tem que começar a perder esse pensamento de que tem que ter igreja cheia, que tem que ter igreja cheia. Todos gostam de igreja cheia, eu sou pastor, eu gosto de ver a igreja cheia. Só que a gente tem que entender uma coisa, tem muitas pessoas que estão 20, 30, 40, 50 anos, que ainda não houve uma conversão, são amigos e amigas do Evangelho, não houve uma decisão, talvez se decidam, mas outros não estão nem pensando na questão de um dia se decidir. Outros estão ali porque aquele meio é bom, é um meio social, é onde se ouvem palavras bonitas, onde se ouvem palavras abençoadas, onde se recebe oração, onde se há a possibilidade de receber uma bênção, uma graça. Estão ali porque gostam, tá?
Então Paulo está dizendo, olha, para vergonha vossa, tem muitos aí que nem convertidos são, que acham que são convertidos, que são convencidos. Isso é para vergonha de vocês. Vocês estão... e a gente sabe que a igreja de Corinto, ela era uma igreja totalmente pervertida, né? Muita sensualidade, muita prostituição, havia incesto na igreja de Corinto, os coríntios estavam ali sendo coniventes com aquela prática, tá? Tinha a questão das prostitutas cultuais que estavam se voltando para o cristianismo, mas continuavam ainda com o cabelo muito baixo, não estavam de repente usando véu. Tinham as questões da má administração na ceia, daí onde eles se embriagavam, uns chegavam primeiro que os outros, naquele ágape de amor, naquela festa de amor que era a ceia do Senhor, e quando iam participar todos, uns já estavam bêbados, uns comiam, outros não comiam. Então a igreja de Corinto era uma igreja assim, e toda cheia de dons. A gente vê hoje igrejas fundamentadas em dons, né? Então tem que olhar para a igreja de Corinto e ver que o fundamento da igreja de Corinto eram os dons espirituais. No entanto, era uma das piores igrejas de nível espiritual daquelas em que Paulo trabalhou. Então a gente tem que observar essas coisas, não é? O que é mais importante? Ter uma vida santa, ter uma vida regrada, ou ter uma igreja cheia e ser conivente com todas as práticas que possam ser feitas? Às vezes a gente tem assim, aquele fulano é um fulano que abençoa a igreja financeiramente, aquela fulana é uma fulana que abençoa a igreja financeiramente, eles são uma bênção, eles praticam isso, eles fazem aquilo, mas a gente vai levando. Meu irmão, deixa disso. Quem sustenta a igreja é o Senhor. Quem sustenta a igreja é o Senhor. E pastor tem um compromisso com Deus, tem que apresentar a igreja diante de Deus. Então vamos tomar cuidado com isso. Não vamos ser coniventes com os erros dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Isso é uma coisa muito séria e um dia vai nos ser cobrado. Ok? Eu paro essa parte por aqui e no nosso próximo encontro eu continuo a partir do versículo 35, ok? Que fala... Nós falamos aqui a ressurreição dos cristãos. Ficou claro, Paulo mostrando para a cristandade de Corintos, refutando a filosofia greco-romana e mostrando para a comunidade de Corinto, provando para a comunidade de Corinto, argumentando com a comunidade, com a igreja de Corinto. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, amém.